Oi, oi, gente. Aqui é a Cíntia Costa e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro A Inexplicável Vida de Rose. Chegou nas minhas mãos essa obra-prima, que é A Inexplicável Vida de Rose, uma história real de Alberdan Souza Ramos. E eu vou trazer para vocês a resenha desse livro, falar para vocês o que mais me chamou a atenção nessa obra e anunciar um sorteio desse livro no final do vídeo. Então fica aqui, assiste o vídeo até o final para você concorrer a esse livro, ok? Bom, primeiramente, o que eu queria ressaltar é que esse livro aqui, ele foi escrito por um autor nacional muito especial, que eu vou falar, que é o Alberdan Souza Ramos. Eu conheci o Alberdan não através dessa obra, mas de outra obra escrita por ele, que é o primeiro livro que eu li dele foi O Legado do Justo, que essa história aqui ela vai contar um pouquinho sobre doação de órgãos, é um romance, e eu fiquei tão encantada quando eu li esse livro que eu fiz uma resenha no Scooby, e o autor acabou lendo a resenha e a gente acabou entrando em contato um com o outro e ficamos conhecidos, amigos. Ele tem outra obra-prima também, outra obra escrita que é Filhos do Mesmo Pai. Esse aqui eu não li ainda esse livro, mas eu pretendo ler. E aí o Alberdan, quando ele começou, né, a esboçar as primeiras ali as primeiras escritas aqui desse livro, ele me procurou para eu estar fazendo a análise do livro, e eu fiz essa análise, tanto que o livro ele conta aqui com a minha, né, aqui a minha impressão do que eu achei do livro, e foi muito bom poder fazer essa análise desse livro logo de primeira mão, a prova dele, porque foi um livro assim que me emocionou muito. Ele é um livro que ele surgiu durante a pandemia, tanto que o autor aqui ele cita, né, alguns casos no final do livro, alguns, né, que já tinha surgido aquela doença, tudo, que eu não posso citar o nome aqui no canal, mas enfim. E no meio dessa pandemia, o autor foi desafiado a falar sobre um assunto muito polêmico também, que é a respeito do aborto. Então, o tema central desse livro vai ser a respeito do aborto, embora ele não foque somente nesse assunto. Ele vai contar a história da Rose, o livro ele é narrado em primeira pessoa. O Alberdan ele vai entrevistar a Rose e ali ela vai contar toda a trajetória dela e ela vai contar por que ela fez 8 abortos, né? E o livro começa contando a história dela de quando ela tinha 10 anos e aí vai contar até a idade dela de adulta. E o que mais me chamou a atenção nesse livro foi a história de sofrimento da Rose. Esse aqui, na verdade, é uma obra biográfica, porque é uma biografia dela, mas o que nos chama muita atenção na obra é como o que a Rose passou na vida, as situações que ela passou, as situações de sofrimento, de recomeço, enfim, de lidar com situações que poucas pessoas lidaram, na verdade. Quando eu estava lendo esse livro, eu fiquei pensando, gente, que história sofrida, que situação que essa mulher passou na vida dela, desde a adolescência, desde a idade de criança. Então é um livro que ele vai te atrair muito, porque saber da história da Rose é algo que mexe com a gente. Durante o livro, várias vezes eu senti vontade de chorar, eu senti revolta, eu senti indignação, eu fiquei me perguntando por que, né, de várias coisas terem acontecido na vida da Rose, da forma como aconteceu. Eu senti muita raiva da mãe dela durante muito tempo, e esse livro ele vai te trazer todos esses sentimentos. Vale ressaltar que esse livro ele é um livro pesado, porque ele traz alguns gatilhos como estupro, abuso, aborto, morte, muitas doenças.
prostituição, pedofilia, muita violência. Então esse livro, se você não tem muito estômago para esses assuntos, ou se esses assuntos são sensíveis para você lidar com eles, então melhor que você não leia, porque ele é um livro forte, mas e o que nos chama mais atenção é saber que tudo isso que está relatado aqui nesse livro de fato aconteceu. Então, recapitulando, né? Um pouquinho sobre o enredo do livro. O livro vai contar a história da Rose. A Rose, ela mora em São Paulo e o livro ele vai ter dois cenários, ele vai ter duas cidades. Ele vai ter São Paulo capital e ele vai ter uma cidade pequena de São Paulo chamada Cerqueira César, onde acontece a maioria da história acontece em Cerqueira César. E aqui vai contar a história dela desde quando ela tinha 10 anos, aí vai contar a convivência dela com a mãe, com os irmãos, situações que ela passou na vida dela, por que ela teve que fazer os abortos, o que aconteceu de fato. E aqui você vai lendo toda a trajetória dela, toda a história de vida da Rose. Rose ela é uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher batalhadora, ela é uma mulher que enfrenta as situações da vida. E mas uma das coisas que mais me chamaram mesmo a atenção no livro foi o relacionamento dela com a mãe, como a mãe dela exercia um poder, eu vou até citar essa palavra, um poder maligno sobre ela, dela não conseguir se desvencilhar da mãe, dela não conseguir dizer não para a mãe. Eu ficava pensando, gente, mas por que ela não sai de casa? Por que ela não briga? Por que ela não luta contra isso? Mas a mãe dela tinha uma influência tão grande sobre a vida da Rose que ela simplesmente aceitava as coisas que a mãe dela ia impondo sem reagir. Ela não reagia diante de tudo aquilo. Então isso me trouxe uma certa revolta, mas que no final do livro eu entendi realmente o que aconteceu. E outra coisa que me chamou muito a atenção no livro foi saber que mesmo diante de tantas pessoas ruins, né, que a Rose encontrou pelo caminho, ela encontrou também muitas pessoas boas. E essas pessoas boas aqui no livro foram as pessoas que também me atraíram muito, que foi o tio dela, né, tio avô dela, que é o que vai dar um apoio para ela, mas no final da história que ela vai morar com esse tio avô, e esse tio avô ele dá todo apoio para Rose, ele trata ela como se fosse filha. E só que acontece algo aqui no livro que eu não vou falar o que é, porque é spoiler na história. Acontece algo com esse tio avô dela que eu fiquei muito revoltada e eu fiquei me perguntando, gente, como pode uma coisa dessa? E ela encontrou outras pessoas também que deram apoio para ela, o próprio padrasto dela, ele dá um apoio para ela em algumas situações. O Saraiva também, né, ajuda ela. E a Rose, ela tem assim um amor muito grande pelas pessoas. Ela ajuda as pessoas. Ela é muito assim altruísta. Ela ajuda as pessoas sem buscar nada em troca. E então é isso, gente. Ela é um livro biográfico que vai contar a história da Rose, que é uma história muito de sofrimento, é uma história real. Algumas vezes você lendo o livro, você fica assim, gente, será que isso aconteceu de fato? Mas sim, tudo que está relatado aqui de fato aconteceu. E no final do livro, o autor ele faz uma entrevista com a Rose, ela agora está na casa dos 60 anos, e ele faz algumas perguntas que a gente tem vontade de perguntar para ela. E ele faz essas perguntas para ela no final do livro e a gente consegue entender algumas situações. Então é um livro que eu super indico. Vale ressaltar que esse livro aqui ele está disponível no Kindle Unlimited. Então quem tem a assinatura do Kindle Unlimited pode pegar esse livro de graça. Baixa lá o livro, leia. E se você ler o livro, eu quero que você volte aqui nesse vídeo e coloque aqui embaixo o que você achou do livro. Não perca essa oportunidade. Eu acho que uma das coisas que nós, leitores, devemos fazer é apoiar a literatura brasileira. Quando nós encontramos um livro tão bom, um livro tão profundo,
é escrito por um autor nacional, eu acho que cabe a nós incentivar esse trabalho. E o Alberdan Souza, falando agora um pouquinho sobre o autor, ele é um autor completo, ele não deixa a desejar para nenhum desses escritores de renomes internacionais. Ele escreve de forma muito direta, ele tem uma escrita muito fluida. Eu já até escrevi uma resenha lá na Amazon e eu falei que o Alberdan é como se ele tivesse sentado na sala com você, no sofá, conversando com você. É o que você tem, é a impressão que você tem lendo os livros dele. Ele fala de forma muito direta, de forma muito simples, e é um autor que promete muito, sabe? Pelo outro livro que eu já li dele. Então, se você não conhece nenhuma obra do Alberdan Souza Ramos, comece com esse livro aqui, que você não vai se arrepender. Ele é um livro um pouquinho grossinho, mas só que a leitura flui de forma muito rápida, porque você se envolve na história e você fica querendo saber o final e você começa a ler e você não consegue mais parar. Ele tem 347 páginas e eu vou estar realizando sorteio desse livro. Se você tem interesse de participar do sorteio, eu peço que você coloque aqui o seu nome e o seu e-mail, tá? Eu vou deixar esse sorteio rolando aí por 30 dias. Hoje é dia 11 de agosto. Eu vou deixar esse sorteio rolando, na verdade, até o dia 15 de setembro, tá? Quando for no dia 15 de setembro eu realizo o sorteio e divulgo aí, procuro entrar em contato com o ganhador ou a ganhadora. Então, se você quer participar do sorteio do livro físico, então coloque aqui nos comentários. E vale uma última ressalva, eu queria falar também que esse livro aqui, ele foi apoiado ele teve alguns patrocínios, né, que ele foi patrocinado pelo governo federal, pelo PROAC, que é o Programa de Ação Cultural, e pela Lei Aldir Blanc, que é uma lei que apoia os escritores nacionais. Ela é do governo federal e é uma lei, digamos assim, nova. Então, se você é um autor nacional, se você conhece alguém, você pode também indicar que eles participem, né, desse patrocínio que o governo dá, né, aos escritores nacionais, incentivando assim aos escritores nacionais, que eu acho isso muito importante, muito fundamental na nossa sociedade, né, que a cultura incentive os escritores nacionais. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha, que vocês sejam influenciados a descobrirem essa história. Lembrando que eu vou deixar o link aqui de compras do livro, tanto o livro físico na Amazon, como se você quiser baixar no Kindle Unlimited, vou deixar aqui no box de informações. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!